a necessidade que nós temos da chamada morte, não somente do corpo físico, mas a morte dos ciclos evolutivos, né? Exatamente. E muitas vezes ele fala aqui que nós que, por exemplo, nós espíritas cristãos que temos muita doutrina, nós temos acesso a muitos livros. Só Chico Xavier nos deixou 535 livros, né? Nós temos acesso à obra de Kardec. Kardec, se a gente contar cada ano da Revista Espírita um livro, nos deixou 33 livros. Nós temos acesso ao Evangelho de Jesus, que são vários outros livros também, não é? No Novo Testamento. Nós temos acesso à sabedoria do Velho Testamento, à sabedoria judaica. Tudo isso a gente sabe. No entanto, a gente pode dizer, eu tenho fé. Mas ele fala aqui, a fé, nem sempre a fé, por mais pura, consegue nos tirar o véu que obscurece a nossa razão espiritual. E é por isso que, às vezes, a gente precisa mesmo morrer na Terra, né, para acordar no mundo espiritual e começar tudo de novo, no sentido de avançar no mundo espiritual para novos conhecimentos. Exatamente. Eu até me lembrei agora, Angélica, de uma frase que é muito comum e muito conhecida entre os cientistas, que é uma frase muito curiosa, porque você sabe, os cientistas são muito, em sua maioria, principalmente aqueles que chegam à posição dos doutores, né? Dos mestres, aqueles que ganham prêmio Nobel, aqueles que fundam escolas e institutos de pesquisa nas universidades, eles todos estão muito cheios do espírito de si mesmos, porque foram desbravadores de determinado campo da ciência, porque descobriram alguma parcela das leis da vida, que são leis divinas, e eles ficam muito ciosos desses conhecimentos e acabam, com os anos, envelhecendo e rejeitando os jovens. Os jovens pesquisadores, que são humilhados, que são deixados de lado, que não ingressam nas famosas cátedras das universidades, senão com muita luta, exatamente, com muita perseverança. E então, por causa justamente disto, tem essa frase entre os cientistas que diz o seguinte: a ciência caminha nos funerais. Porque esses altos, vamos dizer assim, sábios da ciência, eles só deixam espaço à juventude quando eles morrem, quando eles encarnam. E aí abre espaço para que os jovens inovem, né? Para que eles colaborem com novas visões. Eu posso dar esse testemunho, porque quando eu era jovem, eu ingressei na doutrina espírita, vamos dizer assim, oficialmente, com cerca de 18 anos, e no Brasil com 19, eu fui acolhido pelos mais velhos da época, né, que eram Dona Neném e seu Peralva, na União Espírita Mineira, junto com toda a mocidade da minha época, com braços abertos. E nós tivemos espaço na União Espírita Mineira, na Mocidade Espírita Precursor, nas tarefas assistenciais desenvolvidas pela casa, como, por exemplo, a Cantina Francisco de Assis, nas tarefas, inclusive, da diretoria, porque eu e o nosso companheiro Mauro Venceslau, chamado Marinho, nós éramos da Mocidade e nós ingressamos na diretoria da União Espírita Mineira com muita pouca idade. Quer dizer, tanto a Dona Neném quanto o seu Peralva tinham essa cabeça aberta de permitir que nós trabalhássemos. E com 20 e poucos anos, eu acabei, e com a minha amizade próxima do Chico, acabei fundando o departamento editorial da União Espírita Mineira. Olha. Não existia. E lá nós publicamos 10 livros do Chico Xavier. Quer dizer, se não fosse a minha presença jovem naquela época, né, talvez esse trabalho não viria. Isso. E assim a gente
também convoca todos os dirigentes de casas espíritas, diretores, para que tenham a cabeça aberta em relação aos jovens. Os jovens são jovens só na carne, na Exatamente. aparência. Eles são espíritos imortais como nós. E cada um deles já traz uma bagagem muito importante de evolução. E se eles, tão jovens, já ingressaram na doutrina espírita, é porque eles têm bagagem para nos trazer. Exato. Então, vamos abrir as portas dos centros espíritas aos jovens. Exatamente. Quer dizer, ninguém está aqui na... O Chico falava muito isso. Nós não estamos aqui de férias. Exatamente. Nós estamos aqui para enfrentar os nossos próprios demônios, as nossas próprias, os nossos próprios desvios de outras encarnações que ainda restam na nossa alma, trazendo as tendências negativas do passado de outras existências. Mas, por causa disso, nós enfrentaremos obstáculos naturais, que podem ser obstáculos de expiação, com os quais a gente não pode mudar, não é? Uhum. Os quais a gente não pode mudar. Se eu nasci cego, por exemplo, não vou ter como mudar isto, né? Uhum. É provavelmente uma expiação, mas pode também ser uma prova. Quer dizer, a pessoa não teve nada no passado que a desmerecesse naquele setor, mas ela precisa se fortalecer nesta vida, em determinada área. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse, numa encarnação, aliás, em várias encarnações, muitas vidas sucessivas na música, e que, de repente, eu fosse chamado a trabalhar nesta atual encarnação no campo da administração, que não é o meu gosto. Então, eu vou enfrentar muita dificuldade, vou enfrentar muito obstáculo, mas isso vai me fortalecer para que eu adquire novos predicados, novas tendências, novas visões de mundo. Então, a gente tem que se preparar para a verdade, mas antes a gente tem que aprender a lutar. A gente tem que se purificar no sofrimento, sim, porque o sofrimento, as nossas lágrimas do hoje, estão lavando a nossa alma devedora do passado. Porque ninguém está aqui como coitadinho, não. Exatamente. Todo mundo tem uma razão para viver o sofrimento. Não existe vitimismo em doutrina espírita. Exato. O que existe, ao contrário, é misericórdia. O Chico falava conosco assim, o Instituto Universal da Misericórdia Divina, que nos permite ir saldando os nossos débitos a pouco e pouco, em prestações suaves, não é?